Está faltando coisa aí ainda? Mas a ata já está aí. Bridinha. Pronto, Eliana. Pessoal, tem que pegar assim. Não, mas tem um mistério muito grande. Uma dois couro emendado aqui, ele é fácil. Não. Isso é praga que tu não jogou no 6. Eu acho que é também. Eu acho também. Pode, quem vai ali na ata, não pega o japonês aqui. E naquele do convento da prefeitura lá. Então, uma boa noite a todos. Que sejam todos bem-vindos a mais esta sessão ordinária, né, da Câmara Municipal de Pontalina. E sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberto a 14ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pontalina aos 22 dias do mês de abril de 2019. E como é de costume, eu peço ao vereador Jurandir que faça a oração inicial para nós, Jurandir. Vamos pedir nesse momento, né, que a proteção de Deus, que possa nos abençoar, que possa nos iluminar, que nós podemos, cada dia que passa, podermos fazer as coisas que Ele nos ensinou, poder trabalhar de maneira certa e correta aqui dentro, que nós possamos ter humildade em todas as votações, em tudo que a gente for fazer aqui, que pedimos a Deus primeiramente que Ele passe à nossa frente, interceda por todos nós. Vamos rezar com o Pai Nosso, né? E que é a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quero pedir licença a quem não confega a fé católica, para nós também rezar para nossa mãezinha, né? Porque sem ela eu acho que nós não estaríamos aqui. Eu acho, não tenho certeza, que se não fosse a nossa mãezinha, eu acho que nós não estaríamos aqui nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 13ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pontalina, Goiás. Aos 15 dias do mês de abril do ano de 2019, às 19 horas, em sua sede, situada na Praça Justo Magalhães, sob a presidência do senhor Noé de Santiago da Silva, que foi secretariado pelo edil José Eurípides Alves. Composta a mesa, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão. Verificando a presença dos edis, Adalberto da Silva e Souza, Edmar Ferreira do Carmo, Joana Darques Godoy, Joaquim Fernando Santos, Jurandir Rezende Machado, Lauro Fernandes Correia, Marlene Alves Lopes Pinto, Ronildo de Oliveira e Emerson Heller Vieira. Verificando o quórum legal, o senhor presidente pediu ao vereador Ronildo de Oliveira que realizasse a oração. Após, iniciou-se a sessão, ordenando ao secretário que efetuasse a leitura da ata da 12ª sessão ordinária, a qual foi aprovada. No momento da presidência, o vereador Noé de Santiago parabenizou o vereador José Eurípides Alves, que fizeram aniversário no dia daquela sessão. Prosseguindo, deu início à ordem do dia, determinando ao secretário que efetuasse a leitura do projeto de lei número 064/2019, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a autorização do Poder Executivo de celebrar convênios e ou termo de cooperação entre os municípios em prol do atendimento aos usuários do SUS. O projeto foi distribuído às comissões competentes. Adiante foi feita a leitura do projeto de lei número 065/2019, de autoria do Poder Executivo, que institui o Serviço Público de Coleta Seletiva de Resíduos Secos Domiciliares. O projeto foi distribuído às comissões competentes. Em seguida, foi feita a leitura do projeto de lei número 003/2019, de autoria do vereador José Eurípides Alves, que dispõe sobre o Programa Especial de Controle de Artrópodes, Limpa Tudo. Esse projeto foi colocado em votação final, sendo aprovado. Adiante, foi feita a leitura das alterações do projeto de lei número 004/2019, de autoria da vereadora Joana Darques Godoy, que estabelece no município sanções e penalidade administrativa àqueles que praticam maus tratos aos animais. Esse projeto foi distribuído às comissões competentes. Posteriormente, foi feita a leitura da indicação número 019/2019, de autoria da vereadora Marlene Alves Lopes Pinto, que solicita ao Poder Executivo a renovação do convênio entre a Prefeitura e a Associação São Vicente de Paula. A indicação foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada. Adiante foi feita a leitura da indicação 020/2019, de autoria da vereadora Joana Darques Godoy, que solicita ao Poder Executivo que faça a reposição das lâmpadas da quadra de esporte do povoado Dois Irmãos. Em esclarecimento, a autora da indicação afirmou que foi procurada por diversos moradores daquele povoado que relataram que fazem esportes praticamente no escuro e que há as lâmpadas quase caindo, podendo ferir algum dos cidadãos que lá frequentam. A indicação foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada. Adiante, a vereadora Marlene Lopes pediu a palavra ao senhor presidente para fazer um requerimento verbal direcionado ao senhor Enio Caiado Rocha Lima, presidente da Goinfra, Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, para que faça com a máxima urgência a manutenção do asfalto da GO 040, que liga Pontalina a Cromínia, nas proximidades da curva dos Sem Terras. Pediu ainda que todos os edis assinassem junto a ela, pois esta melhoraria beneficia toda a população. Esse requerimento foi colocado em discussão e votação, sendo aprovado. Posteriormente, o senhor presidente convidou o secretário de Esporte e Lazer, o senhor Renato Casimiro, para se posicionar na tribuna para prestar esclarecimentos sobre a Secretaria e o Clube Atlético Pontalinense. 10 minutos foram cedidos ao secretário para iniciar o seu posicionamento. Renato iniciou assim, cumprimentando o presidente dessa casa e os demais colegas edis. Parabenizou o vereador José Eurípides por seu aniversário. Em seguida, deu início aos seus esclarecimentos, dizendo ter atendido com muito respeito a convocação do vereador Ronildo de Oliveira, que é um grande defensor do esporte em nosso município. Renato disse entender que sempre será prioridade a saúde e a educação, mas relatou que a prática de esportes é fundamental aos cidadãos, tanto para fazer quanto para retirar as crianças e adolescentes das ruas. Ressaltou que esse trabalho no esporte é de médio a longo prazo, mas que a população já consegue enxergar uma grande melhoria nos últimos anos.
De forma explícita, Cassimiro falou sobre a Secretaria de Esporte, relatando que a mesma depende exclusivamente da Prefeitura, até para a compra de resma de papel. Disse ainda que, para utilizar os professores da escolinha de futebol, é cedido à Secretaria os profissionais que já atuam como professores nas escolas municipais e que fazem esse trabalho para a Secretaria de forma voluntária. Continuando, Renato afirma que a Secretaria de Esporte não possui recursos direcionados a essa pasta, mas os resultados aparecem graças ao incentivo do prefeito Milton Ricardo. Cassimiro ainda explicou sobre o ginásio de esporte que vinha sendo sucateado pelo Estado ao longo dos anos e, infelizmente, por questões políticas, Pontalina não foi beneficiado com o valor de R$50 mil para a reforma daquele local. Mas, graças ao empenho do prefeito, foi adquirido a posse do ginásio, que hoje pertence à prefeitura, e ainda a verba para a reforma foi destinada, estando quase finalizada. Ainda usando o seu tempo, o secretário falou sobre as quadras de esporte dos setores, que estavam praticamente destruídas, e com o trabalho pesado dos últimos anos, hoje estão todas reformadas e sendo usadas por seus moradores, bem como para a disputa de vários campeonatos realizados pela Secretaria de Esporte. Mas também são usados pela Secretaria de Saúde para a prática de esporte dos cidadãos de terceira idade do município. Encerrou dizendo estar preparado para responder a toda e qualquer dúvida dos edis e também para explicar melhor aos cidadãos. Adiante, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Ronildo de Oliveira, autor da convocação do secretário, que fez a seguinte pergunta: qual a receita para tanto sucesso? Renato respondeu que o esporte se faz com amor, dedicação e o apoio dos comerciantes locais. Em seguida, foi passada a palavra à vereadora Joana Dark, que fez 3 perguntas ao secretário. Qual foi a sua participação na reativação do CAP? Quais as atividades previstas pela Secretaria para 2019? Fale sobre o projeto que está em discussão aqui na Câmara. Renato respondeu que conseguiu ter acesso a essa documentação do clube e, assim, procurou um advogado para que pudesse melhor instruir sobre o que deveria ser feito para a reativação do CAP. Em uma reunião na capital, foi explicado que deveria realizar uma assembleia para eleger uma nova diretoria. E o secretário de esporte, que no momento era vereador ativo, foi escolhido para o posto de presidente. Porém, a ata daquela assembleia foi anulada pela Federação Goiana de Futebol, que analisou e constatou um erro no momento da formação ao Conselho Deliberativo. Logo após, Renato foi chamado para presidir a Secretaria de Esporte e Lazer e não quis mais ser o candidato à presidência do clube. Por esse motivo, ocorreu uma nova votação, onde o senhor Eno Tomás foi eleito como presidente, com única chapa inscrita para a votação. Ainda, respondendo às perguntas da vereadora Joana Dark, Cassimiro explicou que o CAP é uma entidade sem fins lucrativos e são os sócios que investem dinheiro para a contratação de algum jogador de fora, e também os comerciantes ajudam muito com doações para a confecção de uniformes e materiais esportivos usados pelo time adulto, mas também pela escolinha. Renato afirmou ter autoridade para falar sobre o projeto, que prevê convênio da Prefeitura e o CAP, pois, além de secretário, ele é um dos militantes do clube. Em sua explicação sobre o projeto, Cassimiro falou dos 10 mil de subvenção que consta do tal projeto de lei, onde esse dinheiro seria para a despesa da escolinha infantil juvenil e para os gastos, como inscrições em campeonatos, quando os times forem disputar. Esclareceu que esse dinheiro não será depositado em nenhuma conta, e sim, que esse projeto é apenas uma autorização de gastos, onde as notas serão enviadas diretamente à Prefeitura e não ao CAP, ou à Secretaria de Esportes. Finalizou afirmando que a Prefeitura não irá contratar novos professores para exercer os treinos com as crianças, e sim irá ceder professores que já são contratados pelo município para fazer um trabalho voluntário ao CAP. Adiante, a palavra foi cedida ao vereador Emerson Heller, que proferiu as seguintes perguntas: sem esse dinheiro, a escolinha não consegue funcionar? A Prefeitura já ajudou o CAP? Renato respondeu que esse dinheiro será gasto se houver despesa como inscrições, arbitragens e afins que o CAP poderá disputar. Cassimiro afirmou não usar o dinheiro municipal para compra de materiais esportivos. Esses são adquiridos através de doações,
mas através da Prefeitura é pago a alimentação das crianças que pertencem às categorias de base do CAP, que atualmente recebe mais de 200 crianças. O vereador Emerson Heller continuou o seu questionamento, querendo saber se o CAP possui certidão ou alvará de funcionamento. Renato deu um ofício do presidente da Federação Goiana de Futebol, enviado ao CAP, que explica que o mesmo é cadastrado na federação para participar de competições amadoras. O Emerson continua perguntando ao secretário: quantos funcionários a Secretaria de Esporte possui? Cassimiro explica que a Secretaria não possui nenhum funcionário, mas que há funcionários da Prefeitura que prestam serviço à Secretaria. O Edil Emerson indaga ao secretário se esse projeto ajuda ou atrapalha a Secretaria, e Renato questiona o vereador do porquê ele ter solicitado tal projeto após a vitória do CAP no campeonato, sendo que o mesmo já estava sendo projetado pela Prefeitura. Adiante, o presidente passou a palavra ao vereador Edmar do Carmo, que parabenizou ao secretário Renato Cassimiro pelo trabalho prestado frente da Secretaria de Esportes e desejou que o projeto Meninos do CAP continue tirando as crianças das ruas. Posteriormente, o presidente desta Casa de Leis passou a palavra ao vereador Jurandir Rezende, que lembrou ao secretário ter dito antes de assumir a secretaria que não precisaria de recursos municipais, mas atualmente está precisando e muito desses recursos para manter os projetos da escolinha. Jurandir ainda questionou que a Prefeitura bate sempre na mesma tecla de não ter dinheiro para coisas mais urgentes e importantes. Finalizou dizendo que esses recursos ao CAP é importante, mas deve-se atender também a outras áreas. Porém, o prefeito não explica onde vai sair esse dinheiro. Renato respondeu dizendo conseguir um valor considerável através de doações dos comerciantes locais e que esse valor que consta no projeto é para uma eventual necessidade que possa vir a ocorrer. E afirmou ainda que o prefeito tem sim que dar explicações sobre os gastos públicos aos vereadores que estão trabalhando em prol da população, mas em relação ao secretário de Esporte, Renato busca onerar o mínimo possível aos corpos municipais. Na sequência, o presidente passou a palavra ao vereador Lauro Fernandes, que expressou já ter esclarecido suas dúvidas através das perguntas dos seus colegas. E aproveitou a oportunidade para parabenizar o secretário pelo bom trabalho e afirmou que participará mais na área do esporte e que está à disposição para ajudar em qualquer necessidade que o CAP venha enfrentar. Adiante, o presidente passou a palavra ao vereador José Eurípides Alves, que afirmou ser um grande admirador do esporte. Continuou dizendo que há pessoas que não gostam de futebol, mas que gostam de vôlei, ou basquete, ou de atletismo, e que gostaria muito que o município oferecesse mais mobilidade esportiva aos jovens. Mas, infelizmente, com a crise financeira que o país enfrenta, fica muito difícil. José disse ao secretário que havia sanado quase todos os seus questionamentos através das respostas dadas aos seus colegas, mas que ainda não havia sido esclarecido, pois muito se fala sobre as joias do sub-15 e sub-17 do CAP. Porém, o Edil, informado que esses jovens disputaram um torneio recentemente, ao invés de representar o CAP, foram intitulados de Buriti Sereno. O que haveria acontecido? O secretário afirmou de não estar ciente desse fato e que os jovens sempre jogaram com o nome do CAP. José Eurípides ainda falou de tantas vitórias que o Clube Atlético Pontalinense trouxe ao nosso município, conquistas históricas pelo futebol goiano. O Edil pediu ao secretário para que o clube disputasse os torneios, não apenas os torneios de nossa região. Cassimiro então questionou que esse projeto de 10 mil já está dando muito problema. Imagine ter que fazer um projeto com um valor ainda maior para a disputa de um campeonato de expressão. Ainda explicou que para o CAP disputar um torneio de nível estadual, deverá ser paga à federação cerca de 80 a 90 mil reais. O secretário afirmou que a Prefeitura de Morrinhos ajuda os dois times do município que disputam o estadual anualmente. Esses clubes oneram mais ou menos 150 mil reais. Cassimiro disse precisar fazer grandes parcerias para realizar esse grande sonho. Renato ainda respondeu ao vereador sobre as outras modalidades esportivas, afirmando que já possuem escolinhas de vôlei e futsal e que planejam iniciar escolinhas de basquete e handebol, assim que inaugurarem o ginásio de esporte. O secretário aproveitou a oportunidade para convidar a todos para participar dos Jogos Abertos Municipais, que acontecerá nos dias 20 e 21 de abril.
Seguindo, o presidente passou a palavra à vereadora Marlene Lopes, que parabenizou o secretário pelo grande trabalho prestado e ainda fez questão de informar a população que o deputado federal Francisco Júnior está destinando verbas para a reforma da sala de velório municipal. Terminou sua fala dizendo, em nome do prefeito Milton Ricardo, que a parceria com o esporte é muito válida e necessária, por isso merece total apoio. Casimiro acrescentou dizendo que é um dos grandes admiradores do trabalho do prefeito e que o mérito do esporte pontalinense não é dele, sim do Milton, por acreditar e confiar no seu trabalho. Posteriormente, o presidente da Casa desta agradeceu a presença do secretário de Esporte, Renato, e afirmou que as explicações ajudarão muito aos edis na elaboração de seus pareceres frente às comissões. Renato Casimiro, em suas considerações finais, agradece a todos que acompanharam a sessão e ainda pede ajuda dos vereadores para fazer os pareceres em favor do esporte e da continuação do bom trabalho junto às crianças e dos adolescentes do nosso município. Solicitou aos edis para que parem com as discussões que não levaram a lugar nenhum. Finalizou agradecendo à família pelo apoio de sempre e a sua equipe de trabalho, que vai além do prefeito, pois várias outras pessoas o ajudam no dia a dia. O presidente então deixou a palavra para quem quisesse fazer uso. Ronilton Oliveira foi o edil que quis se pronunciar, iniciando sua fala agradecendo a todos pela paciência. Afirmou que essa sessão foi de grande importância aos vereadores, mas ainda mais importante à população de Pontalina. Ainda relembrou de vários momentos enquanto ajudou o esporte pontalinense há vários anos, através de seu grande amor ao esporte. Terminou suas palavras dizendo estar emocionado ao ver o CAP reativado e na ativa, trazendo tanto orgulho ao município, sendo que nenhum edil desejou mais usar a palavra. O senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, determinando ao secretário que lavrasse essa, que após lida, discutida e achada conforme, seguirá assinado pelas autoridades competentes. Esta ata está em discussão, em votação. Aprovada. Antes de entrar na ordem do dia, quero agradecer a presença do Nenzinho, né, o nosso participante assíduo aqui das sessões, Nenzinho. Hoje a Assembleia vazia, mas você está aí representando as pessoas, né, que poderiam estar aqui participando da sessão. Você está aqui hoje e a gente agradece muito você, né, por essa sua disponibilidade de estar aqui sempre assistindo. Eu acho isso importantíssimo, porque muitas das vezes a gente depara com as pessoas na rua que questionam sobre o trabalho do Legislativo, o trabalho dos parlamentares, mas as pessoas não têm essa disponibilidade, esse interesse de estar aqui participando, vendo o que está acontecendo, as matérias que estão tramitando aqui, como é que está sendo o trabalho. E você realmente é a pessoa que tem essa autoridade para comentar sobre o trabalho do Legislativo pontalinense, porque você acompanha, né? Muito obrigado. Agradeço também aos funcionários da casa, né, pela dedicação, o interesse pelos os nossos trabalhos, a dedicação a cada um dos parlamentares aqui, o quanto que vocês atendem as pessoas com carinho, com atenção. Eu agradeço a todos por isso. E entrando então na ordem do dia, eu peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 066 de 2019, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020. Projeto de lei número 066/2019,
Pontalina, 12 de abril de 2019. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências. A Câmara Municipal de Pontalina, Estado de Goiás, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Disposições preliminares, artigo 1º. Em cumprimento ao disposto do artigo 1º, parágrafo 2º da Constituição Federal e na Lei Complementar 101 de 2004, de 4 de maio de 2000, serão estabelecidas as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do Exercício Financeiro de 2020, compreendendo: primeiro, as metas, prioridades da administração pública municipal. Segundo, orientações básicas para a elaboração da lei orçamentária anual. Terceira, disposições sobre a política de pessoal e serviços extraordinários. Quarto, disposições sobre receita e alterações na legislação tributária do município. Quinta, equilíbrio entre receitas e despesas. Sexta, critérios e formas de limitação de empenho. Sétima, normas relativas ao controle de custo e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Oitavo, condições e exigências para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Nona, autorização para o município auxiliar o custeio de despesas atribuídas a outras entes da federação. Décima, parâmetro para a elaboração do programa financeiro e do cronograma mensal de desembolso. 11º, definição de critérios para o início de novos projetos. 12º, definição das despesas consideradas irrelevantes. 13ª, incentivo à participação popular. 14ª, disposições gerais. Justificativas. A proposição da lei em comento diz respeito à elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício financeiro de 2020 em homenagem ao princípio de planejamento municipal. Esse projeto contempla, em síntese, a prioridade e metas da administração pública municipal para o exercício 2020, constante em seu anexo único a estrutura, a organização e as diretrizes para a elaboração dos orçamentos, as disposições a respeito das despesas com pessoal, alterações na legislação tributária. A LDO é parte integrante do nosso sistema orçamentário, também composto pelo PPA e LOA, e serve para dar transparência ao processo de elaboração do orçamento, bem como possibilitar participação efetiva do Poder Legislativo no processo decisório, criando limites e normas para a elaboração do orçamento anual. A matéria em questão possui suporte jurídico no artigo 165, parágrafos 2º e 9º da Constituição Federal, bem como no artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/2000. Vale ainda ressaltar que, conforme disposto no inciso 3º do artigo 63 da Lei Complementar número 101/2000, é facultado aos municípios com população inferior a 50.000 habitantes optar por elaborar o anexo de política fiscal do plano plurianual, o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o anexo de que trata o inciso 1º do artigo 5º a partir do 5º exercício seguinte ao da publicação dessa lei complementar. Finalmente, o projeto em tela contempla em seu anexo único as metas e prioridades da administração municipal para o exercício 2020, sendo relacionada às prioridades de maior anseio da sociedade e mais importante para o desenvolvimento de nosso município. Dessa forma, aguardamos a devida apreciação e aprovação desse projeto pelos ilustres edis, vez que trata de matéria importante para o funcionamento do Poder Executivo e Legislativo, sendo de interesse da coletividade. Atenciosamente, Milton Ricardo de Paiva, Prefeito Municipal. Este projeto fica distribuído às comissões competentes.
Cadê o projeto CAP aí? Projeto CAP. Aí, cadê os outros projetos aí? Aqui não tem mais nada. Projeto CAP agora. Os pareceres estão aí, né? Então, Hã? Peço ao secretário que faça a leitura dos pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto de lei número 063/2019, de autoria do Poder Executivo, que celebra convênio com a entidade desportiva, o CAP. certo. Só um minutinho, senhor presidente. Não está na sequência. Tá. O que você está procurando? Não, aquela emenda. Tá aqui. Tem emenda. A primeira tá aqui. Certo. Quero aqui, ó. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 063/2019, de 27 de março de 2019. Apresentado o voto do vereador relator, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final reuniu-se no dia 22 de abril de 2019 e, após discutir a matéria, decide acolher o parecer do relator, manifestando pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e adequação gramatical e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 063/2019. É o nosso parecer. Sada às comissões da Câmara Municipal de Pontalina, aos 22 dias do mês de abril de 2019. Jurandir Rezende Machado, presidente. O Emerson L. Vieira, relator. Adalberto da Silva Souza, membro. Este parecer está em discussão. Em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Economia. Parecer ao projeto de lei número 063/2019, 27 de março de 2019. A proposição implica que as despesas do convênio correrão por conta dos recursos previstos na lei orçamentária anual e ainda autoriza o chefe do Poder Executivo a abrir créditos adicionais ou suplementares para a cobertura de despesas. Cabe registrar que, apesar de ter como finalidade incentivar e fomentar o esporte e lazer no âmbito municipal, o projeto de lei não inclui e não se refere à Secretaria de Esporte e Lazer, que é órgão municipal dotado de atribuições e competências para atuação nesta área. Inclusive, na lei número 1575 de 2019, que estima a receita e fixa de despesa do município de Pontalina, Goiás, afere para desporto e lazer a importância de R$ 350.500. Logo, impera como medida de adequação que seja incluído o projeto de lei número 063/2019 como integrante do convênio na qualidade interveniente a Secretaria de Esporte e Lazer, da mesma forma que os recursos a ser disponibilizados pelo convênio devem ter origem na dotação orçamentária referente ao desporte e lazer. Igualmente, pugna para que seja alterado o artigo 6º do projeto de lei número 063/2019, limitando os recursos exclusivamente na previsão da lei orçamentária anual. Nesse sentido, sugerimos os seguintes emendas ao projeto de lei número 063/2019. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal, com a interveniência da Secretaria de Esporte e Lazer, autorizado a celebrar convênio com o Clube Atlético Pontalinense, CAP, inscrito do CNPJ 024-858-608/1000, contrário, controle 27, com sede administrativa na Avenida Zaria Jorge, sem número, Estado Municipal Eurípides Nolasco da Silva, setor Boa Vista, Pontalina. Artigo 6º. As despesas decorrentes do convênio correrão por conta dos recursos previstos na lei orçamentária anual. Nesse sentido, verificando que a proposição tem como principal finalidade ampliar o fomento da prática esportiva e lazer com recursos previstos na lei orçamentária anual.
Em face do exposto, o projeto de lei número 063 de 2019 possui compatibilidade orçamentária e financeira, sendo o meu voto favorável à sua aprovação com as ressalvas e adequações indicadas. Voto à Comissão de Finanças e Orçamento e Economia. Apresentando o voto, o vereador relator de Comissão de Finanças e Orçamentos e Economia reuniu-se no dia 22 de abril de 2019 e, após discutir a matéria, decide acolher o parecer do relator, manifestando pela compatibilidade orçamentária da propositura e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 063/2019 com as emendas apresentadas. É o nosso parecer. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Pontalina, aos 22 dias do mês de abril de 2019. Lauro Fernandes Corrêa, presidente. José Eurípides Alves, relator. Edmar Ferreira do Carmo, membro. Este parecer está em discussão. Gostaria de saber se o relator tem alguma observação a fazer sobre o relatório, sobre a emenda. Senhor presidente, tem a questão da emenda que nós fizemos, modificando o artigo 1º e o artigo 6º. Nós gostaríamos de levar em apreciação do plenário também. Emenda modificativa do artigo 1º e emenda supressiva do artigo 6º do projeto de lei número 063/2019, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal, com interveniência da Secretaria de Esporte e Lazer, autorizado a celebrar convênio com o Clube Atlético Pontalinense CAP, inscrito no CNPJ sob o número 24.853.608/1000 de Ré, dígito 27, com sede administrativa na Avenida Zaria Jorge, sem número, Estado Municipal de Nolasco da Silva, setor Boa Vista, Goiás. Artigo 6º. As despesas decorrentes do convênio correrão por conta de recursos previstos na Lei Orçamentária Anual. Isso aqui, Esta emenda está em discussão, né? Com a palavra, o relator, se ele quiser justificar o motivo das emendas ao projeto. Sim, eu gostaria de justificar, senhor presidente. O artigo 1º, até no dia que o secretário veio aqui, nós explicamos que, como era esporte, o projeto em si não trazia do bolso da secretaria, nós chamar ela a LIDE também, que o convênio fosse firmado, mas através da secretaria, não da prefeitura, que a Secretaria de Esporte já tem dotação orçamentária própria. Então, que esse dinheiro, que seja gasto, o dinheiro da secretaria, não tirar de outros recursos da prefeitura. E o artigo 6º, nós pedimos para suprimir uma parte dele, porque ele dava direito, se caso houvesse interesse do CAP ou do município, de injetar mais dinheiro sem vamos dizer, a devida apreciação do plenário da Câmara. Suplementação. A suplementação de verba. Então, nós achamos que, para isso acontecer, a Câmara também deve estar ciente que o dinheiro não está sendo o suficiente para gastar e que necessita de mais, e como vai ser gasto esse dinheiro. Então, nós resolvemos, então, que achamos que essa parte deveria ser suprimida do texto. Então, ficar somente dentro das despesas previstas os R$350.500. Eu entendi, senhor relator. Eu só fico em dúvida, eu não havia visto a emenda. Eu só fico em dúvida porque, se não me falha a memória, o próprio orçamento, a lei orçamentária de 2019, ao aprovar a lei orçamentária de 2019, nós já autorizamos uma suplementação de até 50% em toda a lei. Me parece, né, que senhor presidente, viu aqui agora que a lei ela foi aprovada com com esse direito de até 50% de suplementação em qualquer dotação orçamentária. Mas naquela época não estava previsto a existência desse convênio, e nós estamos visando exclusivamente esse convênio, ou caso venha aparecer algum outro, nós estamos resguardando, né, para que não seja cometido excessos. Então, a proposta da emenda está em discussão.
Em votação, os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Também, no meu entender, a emenda, ela tem poderes para corrigir, né, se existe esta direito dos 50% nessa emenda aí, ela está corrigindo, nesse projeto aí, ela está corrigindo, no meu entendimento. Por isso, ela está em discussão e em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Vou me abster de votar, porque eu não quero prejudicar nada desse projeto. E, ao meu ver, eu sei que eu acredito muito assim na responsabilidade do nosso Eu vou me abster de votar nessa emenda, porque como a gente já dá essa suplementação, como você já explicou muito bem, presidente, então, assim, acreditando muito no gestor, acreditando muito, assim, na sua luta pelo esporte, eu acho que não necessitaria dessa emenda. Então, eu me abstenho de votar nessa emenda. Continua em discussão. Quer discutir? Não tem discussão, a emenda. Boa noite, presidente. Boa noite, diz aqui presente, funcionário da casa, Nenzinho. Aquele projeto, presidente, que o senhor questionou sobre a dotação orçamentária, sobre, a gente votou os 50%, correto? Livre, né? Agora eu, assim, respeitosamente a emenda, e quem pôs a emenda, que eu tenho um grande apreço, um grande respeito, por questão até lógica, pela quantia, né, desse benefício, que já é muito pouco, não vai dar para fazer nada, e muito pouco mesmo, em questão de outros gastos aí, que nem para a Câmara não vem, então nem passa por aqui, que o Executivo já tem poder para fazer, então eu vou abster de votar, né, porque eu creio que não precisaria tanta rigidez num recurso tão pequeno para o nosso esporte, então eu vou abster por isso, essa é a minha posição. Em votação, a emenda. Os de acordo permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado com 2 votos de abstenção. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Meio Ambiente. Um momento, o secretário. Nós votamos a emenda, né? Agora vamos votar o relatório com a emenda. Certo. Então, a emenda está aprovada, agora coloco em votação o relatório com a emenda. Não, da emenda da Comissão de Orçamento, que foi a que propôs a emenda. Senhor presidente, antes de ler a emenda... Não votou ainda a de Justiça da Ação, não votou ainda? Votou, a de Justiça não teve alteração, agora não teve emenda. Agora ela sobre a emenda. A emenda foi proposta na Comissão de Finanças e Orçamento. Aí ela vai para a Comissão de Legislação. Pois é, mas a Comissão de Legislação e Justiça da Ação não foi votada? Foi votada, foi a primeira. O primeiro parecer que eu li foi ele. Aí agora vai voltar se a emenda é constitucional ou não. Senhor presidente, um pouquinho separando, mas eu gostaria de comentar a questão da emenda ainda. Eu acho que não está havendo rigor em excesso algum.
Diante da situação que nós atravessamos, tudo que vai fazer aqui não tem dinheiro. Pedi um guarda para o colégio estadual, naqueles dias que aconteceu aquele atentado lá em Suzano, não podia porque não tem dinheiro. Chega, quer fazer isso, não tem dinheiro. Quer isso, não tem dinheiro. Eu acho que nós fomos até complacentes e tivemos consideração com o secretário e com a população de esporte votando esse valor, que nós poderíamos ter alterado e repartido. Igual aqui tem um pedido de Vossa Excelência, pedindo dinheiro para a Sociedade São Vicente de Paula. Podíamos até repartir esse dinheiro para eles lá. Ainda deixamos o mesmo valor que foi pedido pelo secretário. Então não está tendo, vamos dizer, excesso nenhum, rigor em excesso algum. Nós estamos sendo ainda complacentes com todos os acontecimentos financeiros que está tendo dentro do município, ainda de aprovar esses R$10 mil ainda. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer referente à emenda de proposta do projeto de lei número 063/2019, de 27 de março de 2019. O parecer do relator vereador José Eurípides Alves no projeto de lei número 063/2019 indicou a necessidade de algumas alterações, sendo ao final aprovada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Economia com as seguintes emendas. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal, com a interveniência da Secretaria de Esporte e Lazer, autorizado a celebrar convênio com o Clube Atlético Pontalinense, CAP, inscrito no CNPJ número 24.853/608/1000, contrário, controle 27, com sede administrativa na Avenida Zaria Jorge, sem número, Estado Municipal de Pontalina, Eurípides Nolasco da Silva, setor Boa Vista, Pontalina, Goiás. Artigo 6º. As despesas decorrentes do convênio correrão por conta do recurso previsto na Lei Orçamentária Anual. O regimento da Câmara Municipal, no artigo 253 e 254, incisos 1º e 3º, permite que o vereador possa apresentar emendas modificativas e supressivas ao projeto de lei. No caso em questão, é pertinente a postura adotada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, uma vez que o esporte e lazer tem como instrumento dotado de competência e atribuições da Secretaria de Esporte e Lazer, bem como a origem dos recursos para o esporte e lazer estão previstos na Lei Orçamentária Anual, devendo limitar-se a essa previsão. Em face do exposto, considero que a emenda apresentada no projeto de lei número 63/2019 é constitucional, legal, jurídica e gramaticalmente correto, sendo o meu voto favorável à sua aprovação. Voto à Comissão de Parecer de Legislação, Justiça e Redação Final. Apresentando o voto do vereador relator, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final reuniu-se no dia 22 de abril de 2019 e, após discutir a matéria, decide acolher o parecer do relator, manifestando pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e adequação gramatical e no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 063/2019, com as emendas apresentadas. É o nosso parecer. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Pontalina, nos 22 dias do mês de abril de 2019. Jurandir Rezende Machado, presidente. O Emerson L. Vieira, relator. Adalberto da Silva e Souza, membro. Este parecer está em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Não é, esse parecer, eu voto no projeto, eu não voto na emenda. Esse é da emenda. Então, Esse é o parecer já a emenda, a emenda já foi aprovada. Agora nós estamos votando o parecer já com a emenda. Se ele está dentro da lei ou não está dentro da lei, simplesmente isso aí. Então eu quero que seja explicado aí na ata que eu não voto na emenda, no parecer da emenda, eu voto no projeto. O projeto ainda será votado depois da votação do parecer. Vereador Emerson, com a palavra. Boa noite a todos aqui presentes e a população de Pontalina. Eu está me causando estranheza em relação a essa votação aqui, porque nós já debatemos aqui com o secretário de Esporte, nós entendemos que os R$10 mil mais 3 funcionários, se o CAP precisar, e a prefeitura já está ajudando. A própria
Secretaria de Esporte, ela pode comprar material caso vier a faltar, e até a própria prefeitura pode comprar. Nós está aqui votando um convênio entre o CAP e a Prefeitura Municipal de Pontalina. E salienta também a população de Pontalina que o Pontalina Clube deu uma entrada de um pedido aqui na Prefeitura Municipal de Pontalina e foi indeferido. E esse projeto, a lei não vai ver ele com bons olhos, porque assim, nós estamos ajudando uma instituição, a Prefeitura tem a obrigatoriedade de ajudar outra instituição. Então, isso aí vai ser entrada aqui também na Câmara, para a gente estar debatendo, porque o presidente do clube está com o ofício na mão no momento indeferido. Então, eu acredito que esses R$10 mil já vai dar para ajudar bastante o esporte, mais os 3 funcionários. Se a Prefeitura quiser ajudar mais, ela pode ajudar. Nós estamos voltando um projetor de convênio. O parecer está em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários... Isso eu ainda não li a leitura, não, senhor presidente. Oi? Tá, o último parecer. Não, estamos votando o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento agora, com a emenda. E da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Está em votação. De acordo, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Agora sim, faça a leitura do parecer da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Meio Ambiente. Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo e Meio Ambiente. Vota a comissão. Apresentado o voto à vereadora relatora, a Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Meio Ambiente reuniu-se no dia 22 de abril de 2019, após discutida a matéria, decide acolher o parecer da relatora, manifestando favorável pela propositura e no mérito pela aprovação do projeto de lei número 063/2019. É o nosso parecer. Sala das comissões da Câmara Municipal de Pontalina, aos 22 dias do mês de abril de 2019. José Eurípides Alves, presidente. Joana D'Arc Godoy, relatora. O Emerson Vieira, membro. Continua em discussão o parecer da Comissão de Educação, Cultura e Meio Ambiente. Em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Minha caneta. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio ou termo de cooperação com outros municípios em prol do atendimento aos usuários do SUS no Hospital Municipal. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 004/2019, de 8 de abril de 2019. Vota a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Apresentando o voto do vereador relator, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final reuniu-se no dia 22 de 4 de 2019 e, após discutir a matéria, decide acolher o parecer do relator, manifestando pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e adequação gramatical e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 004/2019. É o nosso parecer. Sala das comissões da Câmara Municipal de Pontalina, aos 22 dias do mês de abril de 2019. Jurandir Rezende Machado, presidente. O Emerson Vieira, relator. Adalberto Silva de Souza, membro. Este parecer está em discussão. Em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social. Parecer ao projeto de lei número 004/2019, de 8 de abril de 2019. Vota a Comissão de Saúde e Assistência Social.
Apresentado o voto do vereador relator, a Comissão de Saúde e Assistência Social reuniu-se no dia 22 de 4 de 2019 e, após discutida a matéria, decide acolher o parecer do relator, manifestando que o projeto atende à saúde pública, o caráter social e assistencial e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 004/2019. É o nosso parecer. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Pontalina, aos 22 dias do mês de abril de 2019. O Emerson Heller Vieira, presidente, José Eurípides Alves, membro, Lauro Fernandes Correia, relator. Eu peço a secretária da mesa que confira para mim aqui o número do projeto, porque aqui está falando 064 e no parecer o 04. 04. Todos os 3 pareceres desse projeto aqui está Aqui na pauta consta 064. Será que está pela ordem aqui, ó. É o terceiro. O senhor pegou foi a... Aqui, ó, está aqui, ó. É porque ele leu, foi outro projeto. Estava fora da ordem, senhor presidente. Está aqui, ó, 64. Então vamos corrigir, que é ler o relatório do outro projeto. Então, vamos colocar já na ordem, fica certo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 064/2019, de 15 de abril de 2019. Vota a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Apresentado o voto do vereador relator, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final reuniu-se no dia 22 de 4 de 2019 e, após discutida a matéria, decide acolher o parecer do relator, manifestando pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e adequação gramatical e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 064/2019. É o nosso parecer. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Pontalina, aos 22 dias do mês de abril de 2019. Joandir Rezende Machado, presidente. O Emerson Heller Vieira, relator. O Alberto Silva de Souza, membro. Não, senhora. Não, professor, agora aqui é do SUS, aquele é dos animais, o que estava fora da ordem aqui. É porque estava fora da ordem, ele leu o parecer trocado. O outro era 004, esse é 064. Estamos corrigindo aqui. Então, este parecer está em discussão. Em votação, os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Economia. Parecer ao projeto de lei número 064/2019, de 15 de abril de 2019. Apresentado o voto do vereador relator, a Comissão de Finanças, Orçamento e Economia reuniu-se no dia 22 de 4 de 2019 e, após discutida a matéria, decide acolher o parecer do relator, manifestando pela compatibilidade orçamentária da propositura e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 064/2019. É o nosso parecer. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Pontalina, aos 22 dias do mês de abril de 2019. Lauro Fernandes Correia, presidente. José Eurípides Alves, relator. O Edmar Ferreira do Carmo, membro. Este parecer está em discussão. Em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social. Parecer ao projeto de lei número 064/2019, de 15 de abril de 2019. Apresentado o voto do vereador relator, a Comissão de Saúde e Assistência Social reuniu-se no dia 22 de 4 de 2019 e, após discutida a matéria, decide acolher o parecer do relator, manifestando que o projeto atende à saúde pública, o caráter social e assistencial e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 064/2019. É o nosso parecer. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Pontalina, aos 22 dias do mês de abril de 2019. O Emerson Heller Vieira, presidente. José Eurípides Alves, membro. Lauro Fernandes Correia, relator. O parecer está em discussão. Em votação, os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem.
Aprovado. Número 65. Peço ao secretário que faça a leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto de lei número 065, de autoria do Poder Executivo, que institui o serviço público de coleta seletiva dos resíduos secos domiciliares. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 065/2019, de 15 de abril de 2019. Vota a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Apresentado o voto do vereador relator, a Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final reuniu-se no dia 22 de 4 de 2019 e, após discutida a matéria, decide acolher o parecer do relator, manifestando pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e adequação gramatical e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 064/2019, é o nosso parecer. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Pontalina, aos 22 dias do mês de abril de 2019. Joandir Rezende Machado, presidente. O Emerson L. Vieira, relator. Dalberto da Silva Souza, membro. Este parecer está em discussão. Em votação, os de acordo permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo e Meio Ambiente. Vota a comissão. Apresentando o voto à vereadora relatora, a Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Meio Ambiente reuniu-se no dia 22 de abril de 2019 e, após discutida a matéria, decide acolher o parecer da relatora, manifestando favorável pela propositura e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 065/2019. É o nosso parecer. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Pontalina, 22 dias do mês de abril de 2019. José Eurípides Alves, presidente. João Darco Godoy, relator. O Emerson L. Vieira, membro. Este parecer está em discussão. Em votação, os de acordo permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social. Parecer ao projeto de lei número 065/2019, de 15 de abril de 2019. Vota a Comissão de Saúde e Assistência Social. Apresentado o voto do vereador relator, a Comissão de Saúde e Assistência Social reuniu-se no dia 22 de 4 de 2019 e, após discutida a matéria, decide acolher o parecer do relator, manifestando que o projeto atende à saúde pública, o caráter social e assistencial e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 065/2019. É o nosso parecer. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Pontalina, aos 22 dias do mês de abril de 2019. O Emerson L. Vieira, presidente. José Eurípides Alves, membro. Laura Fernandes Correia, relator. Este parecer está em discussão. Em votação, de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Agora sim, secretário. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças, Justiça e Redação Final sobre o projeto de lei número 0004/2019, de autoria da vereadora Joana Darco de Godoy, que estabelece no município sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus tratos aos animais. Essa coisa aí, presidente, o vereador já leu, acho que todo mundo ouviu, pode voltar de tempo. Sim, já foi lido o parecer. Todo mundo já ouviu? Já é de conhecimento o parecer da comissão, então eu coloco em discussão. Em votação, os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo e Meio Ambiente. Apresentando o voto do vereador relator, a Comissão de Cultura,
Educação, Cultura, Turismo e Meio Ambiente, reuniu-se no dia 22 de abril de 2019 e, após discutir da matéria, decide acolher o parecer do relator, manifestando favorável pela propositura e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 004/2019. É o nosso parecer. Sala das comissões da Câmara Municipal de Pontalina, aos 22 dias do mês de abril de 2019. José Eurípides Alves, presidente e relator. Joana D'Arco Godoy, membro. Emerson L. Vieira, membro. O parecer está em discussão. Em votação, de acordo, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social. Parecer ao projeto de lei número 004/2019, de 8 de abril de 2019. Vota a Comissão de Saúde e Assistência Social. Apresentando o voto do vereador relator, a Comissão de Saúde e Assistência Social reuniu-se no dia 22 de 4 de 2019 e, após discutir a matéria, decide acolher o parecer do relator, manifestando de que o projeto atende à saúde pública, o caráter social e assistencial e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 004/2019. É o nosso parecer. Sala das comissões da Câmara Municipal de Pontalina, aos 22 dias do mês de abril de 2019. O Emerson L. Vieira, presidente. José Eurípides Alves, membro. Lauro Fernandes Corrêa, relator. Este parecer está em discussão. Em votação, os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Tem outra comissão? Tem não, né? Peço ao secretário que faça a leitura da indicação 021/2019, de autoria do vereador Edmar Ferreira do Carmo. Indicação número 021/2019, Pontalina, 22 de abril de 2019. Excelentíssimo senhor Noé Santiago da Silva, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Pontalina, Goiás, nesta. Senhor presidente, o vereador Edmar Ferreira do Carmo vem, através deste, e se aprovado for pelo soberano plenário, requerer o envio de ofício ao excelentíssimo senhor Milton Ricardo de Paiva, prefeito municipal, solicitando-lhe que, nas possibilidades cabíveis, coloque um captador, caçamba de lixo e câmeras de vigilância ao lado da Sopril, saída para a região do São Bento de Cima, devido ao grande acúmulo de lixo e entulhos. Melhor esclarecimento será feito pelo autor em plenário. Sala das sessões da Câmara Municipal de Pontalina, aos 22 dias do mês de abril de 2019. Edmar Ferreira do Carmo, vereador. Essa indicação está em discussão. Com a palavra, o autor da indicação. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários desta casa, Nezinho, boa noite. Eu só queria dizer o seguinte, que eu estou fazendo essa indicação porque lá, pode ver que quem conhece lá, há bastante lixo, entulho que as pessoas levam da cidade, até gente mesmo que vem da fazenda e deixa lá naquele local. Porque lá antigamente era o lixão de Pontalina, era naquele lugar. Então, esse pedido é para ver se ameniza aquele lixo lá. Tem várias reclamações. E eu queria falar também aqui para a vereadora Marlene, a líder do prefeito, que levasse essas duas indicações, a dos banheiros e essa também, né, e que fosse realizado esse serviço lá. Eu acho que é muito importante, todos os dois. Tá bom? Obrigado. Continue em discussão. Caríssimo colega Edmar Joana, parabéns pela indicação muito louvável. Quero deixar só o senhor a par, essa indicação aí, quando nós aprovamos um projeto aqui na Câmara em 2013 sobre caçamba, já era para colocar de imediato em todas as entradas de Pontalina caçamba. Essas indicações já foi feita aqui na Câmara pelo Alessandro, pelo João Guimarães,
por mim, pela vereadora Joana, pelo Zé Eurípides. Então, assim, é um pedido que a população, pelo Lauro, então é um pedido que realmente a população exige isso e pede. Então, sim, realmente a indicação do senhor está de parabéns, é uma coisa muito louvável. E precisa fazer mesmo. Esta indicação está em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura da indicação número 023/2019, de autoria do vereador Emerson Werner Vieira. Indicação número 023/2019. Não, essa tirou. Pontalina, 22 de abril de 2019. Excelentíssimo senhor Noésio Santiago da Silva, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Pontalina, Goiás, nesta. Senhor presidente, o vereador Emerson Werner Vieira vem através deste, e se aprovado for pelo soberano plenário, requerer o envio de ofício ao excelentíssimo senhor Milton Ricardo de Paiva, prefeito municipal, solicitando-lhe que seja juntamente à secretária de Educação, que sejam confeccionadas e doadas aos alunos e professores apostilhas de matemática e língua portuguesa para o 5º e 9º ano da rede municipal de ensino, para se melhorar o desempenho no IDEB, haja visto que estamos em ano ímpar. Melhor esclarecimento será feito pelo autor em plenário. Saldo as sessões da Câmara Municipal de Pontalina aos 22 dias do mês de abril de 2019. O Emerson Werner Vieira, relator. Com a palavra, o autor da indicação. Presidente, para mim explicar essa indicação, e de repente vou levar um tempinho a mais, mas eu gostaria, de pedir desculpa aos vereadores, só para mim tentar esclarecer. Essa questão do IDEB aí é muito importante para o município. O IDEB, todo ano ímpar, tem prova a prova Brasil, que é multiplicado pela nota do aluno mais a presença do aluno dentro da própria escola. E eu observo, presidente, que de 2013, 2015, 2017, quando eu criei uma apostila de matemática e doei para os professores, o IDEB melhorou muito no 5º ano, mas em contrapartida no 9º ano caiu muito na rede municipal de ensino. E esse ano, eu quero falar aqui para a população de Pontalina, para cada vereador, se o prefeito quiser confeccionar o material, eu já produzi o material. Está aqui a apostila do 5º ano, que eu levei 8 meses para fazer essa apostila, melhorada para o ano 2019. Eu fiz também a apostila de matemática para o 9º ano. Se o prefeito quiser fazer um investimento em produzir as apostilas, porque eu não tenho condição, o meu serviço de produção eu dou para a prefeitura. Quiser fazer um documento da minha doação, porque eu tenho direitos autorais por essa apostila, que é um material que eu mesmo fiz, mas eu dou o meu direito autorais para a prefeitura fabricar e doar para cada aluno. Porque se vocês derem uma olhada no IDEB 2013, 14, 15 e 17, 2013, 15 e 17 melhorou muito o 5º ano. Então, eu peço até desculpa à população pela falta de humildade, mas o professor tem conhecimento que eu doei uma apostila dessa para cada professor e ajudou muito para melhorar o IDEB do 5º ano. E esse ano eu produzia do 9º ano também. E se a Secretaria de Educação quiser investir para o IDEB melhorar do 9º ano, eu dou a produção do material. É só a prefeitura ir e confeccionar, porque eu não tenho dinheiro para mim fazer isso. Mas eu acredito que seria uma ótima ideia para melhorar o índice do IDEB dos alunos, porque se tem um material preparado igual à prova do Brasil, o aluno tem condição de tirar uma nota melhor. Muito obrigado. Só uma curiosidade, vereador, seria quantas apostilas dessa? Você tem o número, ideia de número? Eu acredito que o 5º ano do município tem 140 alunos. Deve ficar em torno de um investimento de R$ 2.800 para produzir essa apostila do 5º ano de matemática, e a do 9º ano deve ter na média aí hoje de uns 8, não tem nem 70 alunos no 9º ano. Deve ficar numa média aí de 700, só que R$ 3.600 o prefeito faz um investimento nos alunos. Porque essa apostila é uma apostila extracurricular, onde o professor vai estar trabalhando no dia a dia, e eu acredito que vai melhorar muito a qualidade de ensino
município, que é um material realmente preparado, um material assim, que eu fiquei com bastante cautela, ressaltando para a população, porque eu sou formado em matemática e sou pós-graduado em matemática também. Então, assim, eu tenho uma especialidade nisso aqui. E eu acredito, assim, vereadores, que se o prefeito quiser investir isso aí, as crianças, quem vai sair ganhando é as crianças do nosso município. Porque se tem um aprendizado maior, que a Prova Brasil, ela é em cima da apostila de língua portuguesa, ela é em cima da prova de língua portuguesa e matemática. Então, se fazer um investimento desse, para cada criança tiver uma apostila dessa em mão, o ensino melhora um pouquinho. Muito obrigado. Eu quero apenas parabenizar o nobre vereador pela indicação, pela disponibilidade também do material, né, que é muito louvável o seu gesto, vereador. E esta indicação está em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Não havendo mais matéria a serem tratada e não havendo oradores inscritos também para o momento da palavra franca. Eu tirei, vereador, porque eu fiquei... Assim, aproveitando a fala, vereador, eu queria entregar essa apostila aqui, para a senhora não entregar para a secretária de Educação, o modelo. Então, como não existe mais matéria a serem tratada, eu deixo convocada a sessão para a próxima segunda-feira. E eu gostaria, caros colegas vereadores, de ver a possibilidade de a gente chegar mais cedo um pouquinho aqui, se possível, 1 hora antes da sessão, 40 minutos, 1 hora antes da sessão, para a gente... Eu tenho alguns assuntos que eu gostaria de tratar internamente, antes de iniciar a sessão, algumas propostas internas, algumas alteraçõezinhas para ajuda, para facilitar os nossos trabalhos, e eu gostaria de estar reunindo, se possível, vocês tiver disponibilidade de chegar aí de 1 hora, 40 minutos mais cedo, para a gente fazer uma reunião aí com a equipe de trabalho, assessoria jurídica, para a gente discutir alguns temas relevantes. E não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma ótima semana e que Deus